Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há mais de 10 anos. No mês de fevereiro, completaremos 11 anos de programa, ouvindo autoridades, detentores do poder, público, privado, universitário, acadêmico, cultural, científico, enfim, aqueles que conduzem o país. E hoje vamos ouvir alguém que eu quero muito bem, porque é o meu filho. O ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a mais alta corte da Justiça do Trabalho no Brasil, e é o decano do tribunal, ministro há 23 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Mas vamos discutir um livro que ele acaba de lançar, pela editora Molokai, que é uma editora de livros os mais interessantes sobre fundamentos da alta filosofia, valores cristãos, valores da civilização ocidental, que é a editora Molokai. E ele acaba de lançar o livro Santificação do Trabalho Ordinário, ou a santificação do trabalho, o ideal de excelência numa perspectiva cristã. Evidente, sendo meu filho, sempre há um certo ar de corugismo quando o pai fala sobre o filho. Mas, nesse caso, eu posso garantir aos meus telespectadores, lendo o livro, eu considero que é um livro extremamente importante para nós valorizarmos tudo aquilo que nós fazemos diariamente, para darmos sentido de santificação, de estarmos trabalhando não só para a pátria, para nós mesmos, para a nossa família, mas também para Deus. E nada melhor do que ele mesmo para explicar sobre a gênese do livro, por essa editora. Eu gostaria que os nossos telespectadores conhecessem melhor, porque todos os livros da editora, publicou a obra completa do Fulton Sheen, vai publicar agora de um dos maiores filósofos da atualidade, João Fines, mas esse livro que é a Santificação do Trabalho Ordinário. Meu caro Ives, a palavra é sua. Obrigado, pai. Fico muito contente com o convite de participar mais uma vez aqui do programa Anatomia do Poder e falar hoje de um tema correlacionado àqueles que eu trato, que são de direito do trabalho, mas como encarar o trabalho com sentido mais elevado. Quando me perguntou aí qual foi a gênese desse livro, eu diria, a gênese foi muito que eu aprendi de ti, e de minha mãe, e, no fundo, essa espiritualidade que aprendi desde criança, que você e ela receberam quando conheceram o Opus Dei e a espiritualidade da santificação do trabalho, tentar colocar num livro aquilo que, na verdade, eu vou tentando viver, todos nós vamos tentando viver há tantos anos, que é como encontrar a Deus no trabalho profissional. O Monsieur Escrivá, quando ele falava dessa mensagem, ele dividia a mensagem basicamente em 3 aspectos. A santificação do trabalho significa santificar o trabalho, significa fazer um trabalho bem feito e oferecido a Deus. Santificar-se no trabalho significa você ir adquirindo qualidades, virtudes, na medida em que vai trabalhando bem, e para trabalhar bem, para se relacionar bem no trabalho de equipe, no trabalho colegiado. E o terceiro aspecto é santificar os outros através do trabalho. Como servir ao próximo e, ao mesmo tempo, aproximar os outros de Deus. Então, seria santificar o trabalho, aspecto objetivo. Santificar-se no trabalho, aspecto subjetivo. E santificar os outros através do trabalho, o aspecto intersubjetivo. Então, no fundo, as 3 partes do livro tratam desses 3 aspectos, objetivo, subjetivo e intersubjetivo, de um ideal de excelência, sob a perspectiva cristã, mas da dupla excelência,
a excelência técnica, um trabalho bem feito, com a excelência ética, que aquilo seja realmente de forma o aspecto moral faça com que eu esteja servindo a Deus e ao próximo com esse meu trabalho. Aliás, o Ives, isso que você disse, aquilo que eu aprendi, você também, que você também conheceu, o fundador da obra, São José Maria Escrivá, que foi definido pelo Papa São João Paulo II, quando canonizou São José Maria Escrivá no dia 6 de outubro de 2002, como santo do trabalho ordinário, porque toda, digamos, o carisma da obra, o carisma do Opus Dei, é esse de santificar o trabalho ordinário. Todos nós estamos aqui, temos um Pai, não é por outra razão que Jesus Cristo ensinou uma oração, que começa Pai Nosso, que vale dizer, Deus é nosso Pai. E nós estamos aqui com um plano que Deus fez para cada um. E o trabalho é um instrumento que Deus nos dá para poder, evidentemente, cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Eu sempre brinco que nós podemos dividir, o Ives, o nosso trabalho, a nossa vida, num sextuplo aspecto. Primeiro, vida interior, de realmente procurar a Deus, viver no contato, na conversa, falando com Deus, através da oração, missa, etc. Segundo, a vida familiar, é onde é o nosso primeiro grande núcleo, onde nós aprendemos o que é o amor. Terceiro, a vida profissional, que é exatamente o que você aborda aqui, que é o trabalho. O quarto, a vida social, e além do trabalho, nós abrimos perspectivas de relacionamento. E o quinto é a vida apostólica. Se nós abrimos esse relacionamento, nós temos que, como filhos de Deus, de tentar levar outros a conhecer as riquezas, os tesouros que Cristo deixou para nós. E, por fim, algo que no Brasil não se utiliza, a vida de cidadão. Nós vivemos numa pátria e temos que pensar nela como nossa pátria, que é a família largada. E isto nós sentimos muito bem, entende, em toda a lição de São José Maria Escrivá. E ao ler o seu livro, eu senti tudo isso. Eu fiquei extremamente feliz, porque, como você também, como eu, pertencemos à obra e sabemos perfeitamente, porque conhecemos, não só ele, o Beato Álvaro Del Portillo, inclusive, não só eu e a Ruth estivemos com ele, mas você também esteve com ele em Roma, e aqui no Brasil. Isto é um caminho que nós encontramos numa santificação do trabalho ordinário que você deu como título do seu livro. E creio que é um livro que merece ser lido. Eu estou pondo, inclusive, no meu Instagram também, repetidas vezes, para que se perceba o valor que isso tem. Mas eu gostaria de que você me falasse um pouco, Ives, nessa edição, que é uma edição, inclusive, muito bem apresentada em capa dura. E quando eu falei da Gênese, esta é uma revisão do primeiro boneco do livro que você fez alguns anos atrás. Isso eu gostaria de ouvir. Então, pai, uma coisa interessante, né? Acabei indo para Brasília há 40 anos atrás, exatamente em 1982, e fiz minha carreira lá, fazendo um concurso para o TST, e acabei na seara trabalhista, diferente da sua, que era tributária e depois direito constitucional. E o interessante é exatamente o direito do trabalho, as relações de trabalho, vistas sob o aspecto espiritual, como torná-las melhor. Não só compondo conflitos, que é o meu trabalho como juiz, como magistrado do trabalho. Antes eu era servidor do TST, fui assessor do ministro Coqueijo Costa e fazia exatamente o que eu faço hoje, só que como assessor. Hoje eu faço como o juiz. Mas uma coisa é compor conflitos,
Outro é, se nós temos uma vida espiritual mais sólida, uma vida espiritual em que nós vamos procurando lutar contra os nossos defeitos, procurar viver essas virtudes que eu coloquei no livro, vou falando das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Se nós vivemos essas virtudes no nosso trabalho profissional, as relações trabalhistas, as relações interpessoais vão sendo dulcificadas, principalmente pela caridade. Por isso, o livro que o rascunho, os primeiros apontamentos, vem de 20 anos atrás. E eu depois pensei, não vou desaproveitar todo esse material, agora que nós vamos, depois que entrei na terceira idade, deixar pelo menos uma experiência, mas quando terminei o livro, pensava, aqui, né, também estou aqui com o meu exemplar do livro, o que eu dizia? Na verdade, eu não estou dizendo alguma coisa como se eu estivesse vivendo tudo isso. Esse é o meu ideal. É um ideal a ser alcançado. Não é que eu vivo tudo isso, eu luto por viver tudo que eu coloco no livro. Então, vamos dizer, é como se fosse uma constituição. Agora, sou cobrado a coerência em relação a isso que eu. É muito duro colocar no papel as coisas, e depois você é cobrado. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos a continuar falando sobre o livro. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há quase 12 anos, há 11 anos e 8 meses. E aqui o livro da editora Molokai, que me impressionou muito, que faz pela primeira vez no nosso programa, em que nesses últimos 10 anos e 8 meses, eu sempre oferecia, no segundo bloco do programa, um livro ao meu convidado. Eu quero dizer que fui eu que recebi o livro da Molokai e do meu filho. Então, hoje sou eu que estou recebendo e não eu oferecendo o livro para o meu filho. E, aliás, essa editora, Ives, me impressiona muito. Eles estão agora para publicar as obras completas do John Finnis, que talvez seja o maior justnaturalista vivo no mundo, professor de Oxford, com uma série de livros de direito natural, e publicar a obra completa do Fulton Sheen, que você, inclusive, também leu como eu, entende? E é uma editora que, não só na apresentação gráfica, vale a pena. Eu sou daqueles que não gostam de livros através de computadores, que você vira as páginas com o dedo, mas gosto de tocar. Há uma relação entre o leitor e o livro, e lançou o seu livro. Eu acho isso muito interessante. Mas falando sobre a editora que permitiu, eu gostaria que você abordasse um aspecto deste seu livro que me parece relevante. Você falou que na vida nós lutamos. Eu lancei há pouco um livro, Reflexões para a Vida, segunda edição, pela editora Cultura o Cultor de Livros, e na qual eu ponho uma série de pensamentos que eu digo que é aquilo que eu também tenho lutado e vou lutar até a morte para poder viver. Porque dizia o fundador da obra que Frei Exemplo é o melhor pregador. Não adianta se pregar e não se procurar viver. A gente tem que lutar. Santa Teresa dizia que o santo é o pecador que não desistiu, que continuou lutando a vida inteira. Mas na feitura desse livro, indiscutivelmente, Ives, você sente esse espírito da santificação do trabalho ordinário que você apresentou nessa tríplice visão. O santificar o trabalho, santificar-nos com o trabalho, santificar os outros com o trabalho. Agora, você fez menção, mas muito rapidamente,
no início, as 4 virtudes cardeais, não é? E as virtudes fundamentais, que caridade, as 3 virtudes que representam a nós, amor, fé e esperança, caridade, fé e esperança, e as 4 cardeais. Como é que no livro, para explicar aos nossos telespectadores, você definiu as 4 virtudes cardeais para a santificação do trabalho ordinário? É interessante, pai, que como juiz eu tenho dado aulas na Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, a nossa ENAMAT, e a aula de deontologia jurídica, eu tenho que tratar dessas virtudes, como elas devem ser vividas por um juiz, não é diferente do que ela tem que ser vivida por qualquer um de nós. As 4 virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E elas têm uma conjugação entre as 4 que nós poderíamos definir da seguinte forma, que eu tento desenvolver mais no livro. A primeira delas é a prudência. Decidir bem, fazer a escolha certa em cada momento. Sobre o quê? Qual o objeto dessa escolha? A virtude da justiça, o dever, o que eu devo fazer em cada momento e o direito do outro. Então, qual é o direito do outro? Eu, como juiz, devo dar o direito ao outro. E, ao mesmo tempo, como cidadão, eu tenho o meu dever. Agora, existem 2 tentações que assomam e que atrapalham eu tomar a decisão certa, cumprir o dever daquele momento e dar o direito devidamente a cada um, que são as tentações do medo e do desejo. Ou seja, eu, no momento de tomar uma decisão sobre o que eu devo fazer, vem a tentação do medo em relação àquilo que vai ser sacrifício para mim, e vem a tentação do desejo, do que vai ser prazeroso. Então, as 2 virtudes que ajudam a viver a justiça são a virtude da fortaleza e da temperança. A virtude da fortaleza, fazendo perseverar na busca do bem árduo, aquilo que eu vejo que é bom, mas custa, e moderar, através da virtude da temperança, moderar a busca do bem compreensível, daquilo que está me atraindo. Então, naquele momento que eu tenho que tomar uma decisão sobre o meu dever, ou como juiz, qual o direito a dar, eu nem me deixo levar pelo medo, nem me deixo levar pelo desejo. Então, isso é algo que nós vivemos fazendo a todo momento. Continuamente, nós estamos tomando decisões. E essas decisões devem ser acertadas. Eu devo viver a virtude da justiça, isso é santidade. Às vezes a palavra santo, a palavra santidade, parece muito forte. Ou forte demais ou utópica demais, e possível no sentido de, até o Antigo Testamento, quando falava de alguém santo, falava fulano o justo, ou seja, cumpria todos os seus deveres para com o próximo, Deus. Então, é nesse contexto, é esse o panorama da parte 2 do livro sobre o santificar-se através do trabalho. Criar essas virtudes, crescer nessas virtudes, adquirir essas virtudes que vão fazer com que nós realmente procuremos dar a cada um o que é seu e dar a Deus a glória devida. E é um dado interessante, você acaba de dizer, a palavra dentre os judeus, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, a palavra justo é que definia o homem de uma peça só. São José, por exemplo, o único adjetivo que encontramos no Novo Testamento é que era um homem justo. Não é? Quer dizer, definia tudo.
que é um homem de uma peça só. É um homem que sabe o que está querendo, procura santificar o trabalho ordinário. Todos nós temos nossos defeitos, apanhamos muitas vezes, mas é continuar lutando, não desistindo de uma luta para poder chegar. E esse dado que me parece extremamente importante, cada vez que eu rezo o Pai Nosso, quer dizer, eu estou começando a oração, a única que foi ensinada pelo Jesus Cristo, pelo Deus Filho. Ele começa com o Pai Nosso, que nós devemos dizer. Se ele diz para todos aqueles que iriam seguir, que podiam chamar Deus Pai de Pai, é porque, enfim, ele é nosso Pai. E, por outro lado, uma outra frase que sempre, nos momentos assim de dificuldade, de como é que eu vou decidir aqui, eu me lembro, em que ele diz, sede perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito. É evidente que ele sabe que jamais nós seríamos. Mas o que ele está querendo dizer, Cristo? É que nós devemos procurar tentar, devemos lutar por isso. E isto é aquilo que o homem justo, o próprio São José, pretendia deixar Nossa Senhora exatamente para proteger a Nossa Senhora quando soube da gravidez de dizer, minha esposa, e não sabia que a Imaculada, enfim, era obra do Espírito Santo. Então, essa busca da perfeição começa com o trabalho, porque, evidente, eu trabalho dentro da casa, eu trabalho enquanto estamos estudando. Normalmente, eu aproveito a santificação, eu acrescento. Todo dia, nas 3 santificações, eu digo, santificação do meu trabalho, estudo e vida. Trabalho porque é a santificação, estudo porque eu tenho que estudar a vida inteira, e a vida que eu tenho que viver nessa círcula dimensão. E eu acho que isso você colocou no livro, eu acho muito importante. O homem justo, como você falou, não é? Na verdade, pai, como a matéria que eu tenho que tratar todos os dias é a virtude da justiça, é fazer justiça, mas, na verdade, num tribunal superior a gente uniformiza a jurisprudência. Nós procuramos dar uma solução única para os problemas. Mas, fundamentalmente, justiça e santidade são palavras similares. Ou seja, se eu der o direito a cada um, se eu estiver cumprindo os meus deveres, eu vou estar sendo justo, eu vou estar sendo santo. Agora, é um ideal muito desafiador em que a gente tem que recomeçar todos os dias. Recentemente, numa sessão no meu tribunal, eu cometi excesso de palavras ao defender o meu ponto de vista e humildemente reconheci isso e pedi desculpa aos meus colegas, reconhecendo que às vezes eu sou muito veemente na defesa de uma ou de outra opinião. E isso faz com que nós, com esse ideal de buscar realmente a santidade, a santificação no trabalho ordinário, continuemos os nossos defeitos, mas vamos aumentando pouco a pouco as qualidades até o dia em que Deus nos chamar, pecadores, mas sempre do recomeçar, para maior glória de Deus e serviço do próximo. Não desistir da luta. Até o último momento, continuar lutando. Meus caros telespectadores, foi com muita alegria que eu entrevistei o meu filho hoje sobre o seu livro, A Santificação do Trabalho Ordinário, pela editora Molokai. E eu os espero novamente no próximo domingo.